A paz de Deus para os nossos corações. Nós estamos, ao longo de alguns vídeos, trabalhando com este documento aqui da Igreja, o Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Este documento é algo muito interessante, muito importante para nós cristãos. E é um documento que tem sido muito pouco explorado, muito pouco conhecido. Então, eu tenho entendido a importância de falar sobre ele e de, a partir dele, e também de outros documentos, de outros escritos oficiais da Igreja, partir para a busca de um discernimento acerca do que está acontecendo ao nosso redor, acerca de tantos discursos que nos circundam, acerca de tantos acontecimentos, né, que estão aí na ordem do dia. Então, buscar um caminho de discernimento amparado pela voz do magistério da Igreja aqui neste documento, que é uma doutrina para a vida em sociedade. Quer dizer, o que a Igreja propõe para a vida social, como a Igreja vê, né, a constituição da vida social. E hoje nós vamos falar particularmente sobre a questão da informação, né? A importância da informação e a importância de discernir o que está embutido nesse caminho todo, nesse processo todo da informação, que nós estamos assim submersos, né? Vamos dizer assim, num oceano de informações, e como nós podemos ter discernimento acerca daquilo que está circulando ao nosso redor como informações. Então, vamos lá? Vamos a um caminho de discernimento. Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Se você não tem o livro, né? Se você não tem o compêndio físico na sua mão, pode acessar aqui na página do Vaticano. É só colocar aqui no Google Compêndio da Doutrina Social da Igreja, dá para acessar e dá para a gente seguir juntos, se você quiser, e seria muito bom que a gente seguisse juntos. É aqui no artigo 414, o título é Informação e Democracia. Vamos ver o que a Igreja fala sobre a questão da informação e a democracia. A informação está entre os principais instrumentos de participação democrática. Não é pensável participação alguma sem o conhecimento dos problemas da comunidade política, dos dados de fato e das várias propostas de solução dos problemas. É necessário assegurar um real pluralismo deste delicado âmbito da vida social, garantindo uma multiplicidade de formas e de instrumentos no campo da informação e da comunicação, facilitando também condições de igualdade na posse e no uso de tais instrumentos, mediante leis apropriadas. Entre os obstáculos que se opõem à realização plena do direito à objetividade da informação, merece especial atenção o fenômeno das concentrações editoriais e televisivas com perigosos efeitos para o inteiro sistema democrático, quando a tal fenômeno correspondem liames cada vez mais estreitos entre a atividade governativa, os poderes financeiros e a informação. Bem, vamos dar uma parada nesse parágrafo aqui e comentar um pouco sobre as coisas interessantes que estão aqui já nesse primeiro parágrafo, em que a Igreja está falando sobre a informação e a democracia. Então, está dizendo que um dos principais instrumentos da participação democrática é a informação. Um dos principais instrumentos da participação democrática é a informação. Então, para que tenhamos uma democracia real, verdadeira, nós precisamos da informação. Por que precisamos de informação? Aí ela diz aqui, não é pensável participação alguma sem o conhecimento dos problemas da comunidade política, dos dados de fato e das várias propostas de solução dos problemas. Quer dizer, o povo
precisa de informação para participar de todo o processo democrático, né? Saber o que o governo está fazendo, o que não está, enfim, ser informado. Nós precisamos de informação. É por meio da informação que nós vamos tomando pé das coisas e vamos nos posicionando perante elas, né? Vamos encontrando o nosso lugar participativo. Seguindo, diz assim: é necessário assegurar um real pluralismo neste delicado âmbito da vida social. Então, é preciso que fique assegurado um pluralismo na informação, garantindo uma multiplicidade de formas e de instrumentos no campo da informação e da comunicação. Precisamos ter acesso às informações por meio de variados instrumentos, né? Televisão, rádio, jornal, revista, internet. Quando a gente fala internet, a gente já está falando uma forma muito ampla de meios de comunicação só dentro da internet, né? Nós precisamos que o governo lance seus informes, precisamos saber o que o governo está fazendo, né? Diariamente, nós temos que saber. Nós colocamos uma pessoa para governar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, e nós precisamos saber o que eles estão efetivamente fazendo agora. Eles estão lá para fazer alguma coisa agora, então nós precisamos saber o que eles estão fazendo agora. Então nós precisamos de muitos instrumentos de informação. Continuando aqui, entre os obstáculos que se opõem à realização plena do direito à objetividade da informação, merece especial atenção o fenômeno das concentrações editoriais e televisivas, com perigosos efeitos para o inteiro sistema democrático, quando a tal fenômeno correspondem liames cada vez mais estreitos entre a atividade governativa, os poderes financeiros e a informação. Então, nós precisamos de muitos meios de informação, mas hoje o que nós vemos, e a igreja está chamando a atenção para isso, são essas concentrações editoriais. O que quer dizer isso? Mecanismos, instrumentos mais fortes, mais poderosos, vão se apoderando do protagonismo da informação. Então, os oligopólios, as grandes empresas de informação, elas vão se tornando quase que os únicos veículos a nos informar. E isso é muito perigoso. É chamado de concentração editorial, né? E televisiva. Então a gente se informa apenas por um canal de televisão. Isso é um erro, isso é um defeito. Um defeito. Porque seria muito inocente de nossa parte entregar a um único veículo de informação toda a nossa atenção e ser regrado, ser dirigido, guiado apenas por este veículo. Isso é um problema terrível, a igreja chamando a atenção para isso. Nós precisamos ter acesso a múltiplos instrumentos de informação. E as concentrações editoriais, veja uma coisa, deixa eu fazer uma pausa nesse pensamento e colocar um outro que vai ilustrar melhor, quero dizer. Veja o que acontece no ramo dos produtos alimentícios. Então, eu moro aqui nessa rua e alguém ali, de repente, resolve abrir um pequeno comércio. Aí ele abre e começa a vender leite, vender pão, vender frios, vender alguns produtos. Um outro aqui, e ele começa a tocar a vida dele com isso. Um outro aqui abre também um negócio, começa a vender arroz, feijão, tal, não sei o quê. Um outro ali abre uma pequena farmácia e começa a vender medicamentos. O outro abre produtos de beleza. Então você tem já uma rede de pessoas que estão vivendo do comércio e eu estou ajudando essas pessoas e elas estão me ajudando a me oferecer produtos, eu estou ajudando quando compro delas e tal. E isso aqui traz um certo enriquecimento para essa rua. Mas aí vem um grande supermercado e ele coloca todos os produtos num lugar só e eu começo a comprar só do grande supermercado. Me oferece um cartão, me dá alguma coisa que me pareça proveitosa e eu começo a comprar só do supermercado.
E aí, aqui a minha rua, que estava se enriquecendo, eu estava participando desse processo, eu deixo de participar desse processo e vou agora ajudar a enriquecer apenas um supermercado. Isso está acontecendo muito no campo da informação. Os grandes grupos vêm e praticamente estão calando os pequenos instrumentos de informação e a gente vai colhendo a informação só desses grandes grupos. Então a igreja diz que esse é um processo... Deixa eu falar as palavras da igreja para que eu não... É um processo que merece especial atenção, esse fenômeno das concentrações editoriais e televisivas com perigosos efeitos para o inteiro sistema democrático. Muito bem, seguindo. Os meios de comunicação social devem ser utilizados para edificar e apoiar a comunidade humana nos vários setores: econômico, político, cultural, educativo, religioso. A informação dos meios de comunicação social está a serviço do bem comum. A sociedade tem direito a uma informação fundada sobre a verdade, a liberdade, a justiça e a solidariedade. Isso é muito importante de se refletir. A sociedade tem direito a uma informação fundada sobre a verdade. Olha, aqui já tem um terreno muito que precisa de muito discernimento. Hoje em dia, a nossa sociedade tem um grande problema com a palavra verdade, com a expressão verdade. Depois que a filosofia foi caminhando por desconstruir a visão de verdade absoluta, cada vez a questão da verdade fica mais complicado de se dizer o que é a verdade, né? E nós até fizemos um vídeo aqui falando sobre o relativismo, né? O relativismo é aquela noção de que você tem a sua verdade, eu tenho a minha, tal. Ela é relativa ao nosso ponto de vista, a forma como a gente vê e tal. E acaba que a gente já não sabe mais estabelecer o que seria realmente isso aqui, a verdade. Existe uma forma de se pensar o que seja verdade, principalmente no campo da informação, quando o relato de um fato está mais estreitamente próximo ao que realmente aconteceu, né? Então nós podemos dizer, ainda que não vamos dizer que essa é a verdade absoluta daquele fato acontecido, mas é a verdade mais próxima. Então quanto mais próximo foi isso mesmo que aconteceu, ele caiu aqui, bateu a cabeça, sei lá o que, os detalhes e tal, eles batem, o relato bate com o fato, com o acontecimento, mais próximo da verdade estamos. Mas o que acontece? Com esse problema do relativismo, com essa relativização da verdade e, ao mesmo tempo, com esse poderio financeiro de grupos que se impõem no mercado da comunicação sobre os outros, é como se tivesse ele passando a verdade dele o tempo todo para nós e nós só recebendo a verdade daqueles pequenos grupos de informação. E se a gente não confere com a visão de verdade de outros grupos de informação, nós ficamos só com aquela e achamos que aquela é a verdade. Porque narrou para a gente como aconteceu um fato e a gente não estava lá, não viu, nós não temos a nossa visão pessoal, nossa visão de verdade, e também a gente não se dá conta de ver, de observar a visão de verdade de outros, acaba que nós ficamos com aquela. Aí sim é um campo bem relativista, porque a nossa visão de verdade está relativa àquela visão de verdade que me foi passada por um grupo, por um oligopólio, por um grupo poderoso que coloca para mim o que é a verdade. Isso, a igreja condena isso. E isso é condenável, isso não pode acontecer. Porque isso é um problema, traz problemas sérios para a democracia. O que é a democracia? É a comunhão das opiniões, das visões, é a comunhão. A democracia é consensual. Mas que consenso tem aí se a minha visão da verdade dos fatos, dos acontecimentos, vem de uma única fonte? E seguindo a visão, essa mesma visão aqui, fala sobre a verdade, sobre a liberdade. Nós fizemos também um vídeo já falando sobre a questão da liberdade. A liberdade
de opinião, a liberdade de você opinar, de você ter acesso às opiniões das pessoas. Esta liberdade é fundamental para a construção de uma democracia. Se alguns são calados, se algum não tem a liberdade de exprimir sua opinião sobre as coisas, então eu fico apenas com a opinião daqueles que não foram calados. E isso que gera ditaduras, isto gera o efeito de opiniões se impor sobre outras e dominar e guiar e governar. Nós precisamos ter acesso a muitas opiniões. Opiniões, inclusive, que sejam divergentes uma das outras e opiniões que muitas vezes não são... que são até muitas vezes críticas pesadas. Por exemplo, eu já falei em outros vídeos e volto a dizer, eu tenho uma tendência a gostar deste governo atual. Mas eu preciso também conhecer as opiniões contrárias sobre ele. Se eu me alimentar, se as minhas informações são alimentadas apenas por opiniões favoráveis, eu me alieno. Pode ser que alguém que esteja vendo as coisas de outro modo e até de forma contrária às ações dele, tenha algo importante a me dizer. É claro, nós não podemos dar conta de vasculhar todas as opiniões e também, para nós também não nos tornarmos um relativista que acaba não tendo opinião nenhuma, né? A gente também não pode ficar abertos a todas as opiniões e aderindo a todas elas. Isso seria uma coisa impossível de se fazer, né? Porque ter uma opinião contrária à outra, como é que você vai ficar? É claro que nós precisamos ir filtrando as várias visões, as várias opiniões e ir nós também tomando uma opinião e ir cercando, nos fortalecendo nessa visão opinativa. Claro, se eu ficar ouvindo todas as opiniões também, eu não me fortaleço em relação a nenhum posicionamento. Então, é claro, se eu vou me ficar num lado da opinião, eu preciso me fortalecer, eu preciso me nutrir mais dessa. Mas eu não posso também abrir mão totalmente de ouvir as opiniões contrárias, porque senão eu me alieno só aqui, né? Então, a gente precisa de liberdade. A informação, a verdadeira informação tem que ser veiculada num espaço de liberdade. Quando a gente vê que as liberdades vão sendo cerceadas, a gente começa a ficar muito preocupado. Então, para a verdadeira democracia, a liberdade de opinião é fundamental. Seguindo aqui a visão da igreja, a sociedade tem direito a uma informação fundada sobre a verdade, a liberdade, a justiça e a solidariedade. Então, a informação tem que ser fundada sobre a verdade, tem que ser fundada sobre a liberdade, mas tem que ser fundada sobre a justiça. Justiça. Existe muita informação injusta. E isso no terreno da informação hoje é algo terrível que a gente vê, né? Informações, coisas injustas que falam, que dizem sobre as pessoas. A gente tem até um termo para isso, né? Assassinato de reputações. Hoje existe demais isso, né? Existem muitas fofocas, existem muitas coisas que vêm e que são injustas. Injustas às vezes com uma pessoa, injustas às vezes com uma causa, injustas às vezes com um fato. Enfim, a verdadeira informação tem que ser justa, né? E outra coisa, aquilo que se falava muito da informação, que ela tem que ser imparcial. E a gente já sabe que total imparcialidade é quase impossível, porque as pessoas, quem te informa, né? Mesmo que seja um repórter, mesmo que seja, ele também já tem seus pontos de vista, ele também já tem suas preferências, ele também já tem suas ideologias e tal. Então fica muito difícil uma pessoa não passar essas coisas quando ela exerce a informação. Mas ser justo é, quem informa muitas vezes, procurar o máximo possível tirar da frente do ato de informar as suas ideologias, as suas vontades, tudo isso. E procurar passar o fato, né, a informação. A questão essencial concernente ao atual sistema informativo é se ele contribui a tornar a pessoa humana verdadeiramente melhor
isto é, espiritualmente mais madura, mais consciente da dignidade de sua humanidade, mais responsável, mais aberta aos outros, sobretudo aos mais necessitados, aos mais pobres. Um outro aspecto de grande importância é a necessidade de que as novas tecnologias respeitem as legítimas diferenças culturais. Então, são dois pontos muito importantes aqui, né? O sistema informativo. O sistema informativo. Todo o sistema informativo precisa contribuir para que as pessoas sejam melhores. Não para que as pessoas sejam apenas seus clientes ou sejam... Aqui está falando de todo o sistema informativo. O fim dele, a finalidade de todas essas informações é ajudar os seres humanos a serem melhores, a terem mais conhecimento, a terem mais visão das coisas, é pensar no outro. Né? Essa é a finalidade. Né? Que seja espiritualmente mais madura, mais consciente da dignidade de sua humanidade, mais responsável, mais aberta aos outros. E aqui tem uma coisa muito interessante, sobretudo aos mais necessitados e aos mais pobres. Por que a igreja sempre fala disso, né? A igreja católica parece que só fala em pobre e tal. Claro que tem que falar. Bom, vamos abrir um pequeno espaço para falar de pobre aqui. Olha, a menos que eu esteja muito enganado, eu acho que Jesus Cristo foi pobre, né? Eu acho que Jesus foi um ser humano que viveu lá na Palestina 2021 anos atrás e foi um sujeito pobre, foi alguém pobre e que viveu também entre ricos e tal, mas viveu muito entre os pobres. Este é um primeiro ponto. E depois tem uma coisa ainda mais séria nisso aí. A menos que eu esteja muito enganado, eu não conheço nenhuma parte da Bíblia, eu não conheço nenhum momento da Bíblia que eu possa dizer tal pessoa se encontrou com Jesus e se tornou materialmente mais rico. Eu não conheço ninguém na Bíblia, mas eu conheço vários que quando encontraram Jesus se tornaram mais pobres. Jesus só empobreceu as pessoas. Zaqueu era um sujeito rico. Olha quanto que Jesus empobreceu. Quando Zaqueu conheceu Jesus, quanto pobre ele ficou, né? Senhor, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres e eu vou devolver 4 vezes mais o que roubei dos outros. Olha só, né? Todo mundo que encontrou Jesus, aquela mulher entrou lá na casa do fariseu onde Jesus estava e tal, e jogou aquele perfume sobre Jesus, perfume caríssimo, que todo mundo ficou espantado. Nossa, mas por que a mulher gastou tanto dinheiro nesse perfume para jogar aqui em Jesus e tal? Ficou mais pobre. Mateus largou a banca dele lá de cobrador de impostos, ficou mais pobre. Pedro deixou a barca dele de pescaria. Todo mundo ficou pobre depois que conheceu Jesus. Mas existe tantas pessoas, e isso, na minha visão, na minha opinião, é falso profetismo. É falso profeta quem prega um outro Jesus. Que diz, você vai ser abençoado, você vai ficar rico, você vai ficar abençoado, você vai ficar rico, você vai ficar materialmente... Eu não sei que Jesus é esse, eu não conheço esse Jesus na Bíblia. O que eu conheço na Bíblia é esse que as pessoas ficaram mais pobres. Então é claro que a igreja sempre vai dizer isso, né? A igreja sempre vai chamar a atenção de que o trabalho especial que deve ser feito em qualquer setor tem que respeitar, antes de tudo, os pobres, né? Os mais necessitados. Então, também os mais necessitados de informação, os mais pobres que não podem ter tanto recurso para obter informação e que muitas vezes viram massa de manobra na mão de grupos mais ricos. É claro que a questão da informação também é um dado de riqueza e a gente precisa ajudar a enriquecer os mais necessitados, ajudar a socorrer os mais necessitados de informação. Um outro aspecto de grande importância é a necessidade de que as novas tecnologias respeitem as legítimas diferenças culturais. Hoje se fala muito no globalismo e a gente sabe que esse globalismo está mesmo em marcha e que ele é perigoso e que ele é um fator que se deve temer. O que é o globalismo, né?
É uma visão de verticalização de governo de uma tal forma que uma elite mundial governe todo o resto do mundo. Essa visão de globalismo, ela é real, ela é perigosíssima, e uma das formas de se exercer o globalismo é planificar as culturas, é desrespeitar as culturas, as individualidades, né? As características individuais de grupos e tal. Então, a informação que não quer ser globalista, mas que quer ser, de fato, democrática, ela não pode desrespeitar as legítimas diferenças culturais. No mundo dos... Agora estou no 416. No mundo dos meios de comunicação social, as dificuldades intrínsecas da comunicação, não raro, são agigantadas pela ideologia, pelo desejo de lucro e de controle político, por rivalidades e conflitos entre grupos e por outros males sociais. Os valores e os princípios morais valem também para o setor das comunicações sociais. Olha, precisamos tomar muito cuidado. O que foi o nazismo, né? Uma das ferramentas mais poderosas do nazismo foi justamente a comunicação. Foi a parte da comunicação, né? Então, isso de dominar a comunicação a favor de um grupo ideológico, há um perigo extremo nisso. Muito cuidado. Hoje, vamos falar claramente, né? Como se diz, vamos dar os nomes aos bois. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. É claro que nós estamos vendo que uma ideologia de tendência esquerdista está fortemente no domínio de meios de comunicação, ideias, pensamentos. Há uma tendência para o esquerdismo. Sobre isso eu queria chamar a atenção para dois historiadores que estão hoje assim muito conhecidos e falando coisas muito interessantes. Um deles é Neil Howe, né? Tem uma entrevista que a BBC fez com ele, está aqui. Então, este historiador é alguém que prevê crises e tal, muito interessante. E ele prevê que agora, a partir do ano 2020, por causa, inclusive com o peso da Covid-19, há uma tendência ao esquerdismo no mundo. E isso está no mundo, não é só no Brasil. É uma tendência ao esquerdismo, existe fatores econômicos muito poderosos envolvidos. Ele não diz aqui exatamente isso sou eu que estou falando, essa questão de grupos econômicos poderosos. Mas é evidente que existe. Para divulgar tanto ideias ligadas à ideologia de esquerda, é evidente que existem grupos com muito poder econômico. E por que grupos de tanto poder econômico ficam insistindo em ideias da esquerda? Tudo isso a gente tem que pensar, discernir muito. Uma outra pessoa, um outro historiador, é o Yuval Harari, também, que está muito divulgado hoje em dia. Eu queria destacar aqui uma coisa, isso aqui eu até previamente separei. Uma coisa muito interessante que ele fala aqui, ó. Ele está falando sobre a religião dos dados. A religião dos dados, ele chama também de dataísmo, né? Ele diz assim, ele diz aqui na página 371, no processo, o dataísmo inverte a pirâmide tradicional do aprendizado. Até então, os dados eram considerados apenas o primeiro passo na longa cadeia de atividade intelectual. Supunha-se que os humanos refinassem dados em informação, informação em conhecimento e conhecimento em sabedoria. Então veja, dados, informação, conhecimento, sabedoria. Era uma cadeia, né, onde você saía dos dados para chegar à sabedoria. Agora diz que está invertido, né? Os dataístas, contudo, acreditam que os humanos não são mais capazes de lidar com os enormes fluxos de dados, ou seja, não conseguem mais refiná-los para obter informação, muito menos para obter conhecimento ou sabedoria.
O trabalho de processamento de dados deveria, portanto, ser confinado a algoritmos eletrônicos, cuja capacidade excede muito a do cérebro humano. Na prática, os dataístas são céticos no que diz respeito ao conhecimento e à sabedoria humanos. Não acredito muito, né? Os dataístas não acreditam muito na nossa capacidade de conhecimento e sabedoria. E preferem depositar sua confiança em megadados e em algoritmos computacionais. Tá, por que eu quero destacar isso? Porque nós estamos vivendo exatamente isso. Nós estamos imersos, na verdade, a dados. As pessoas hoje estão cheias de dados. Ela ouviu falar ontem na televisão o que aconteceu. Aconteceu uma explosão em tal lugar, aconteceu que um carro caiu não sei o quê, aconteceu que o governo falou tal coisa e tal. Mas só dados não reúnem informação. Informação, você precisa de mais dados para você ter uma informação mais completa. Sim, mas por que o governo disse isso? Baseado em quê? Onde ele estava? Fazendo o quê? O que ele pretendia? As pessoas não têm uma informação, têm dados. E estão achando que isso basta. E ele está dizendo aqui, os dataístas estão achando que é realmente para isso que vai. Né? Para isso que o mundo está caminhando. Então nós somos bombardeados de um monte de coisa pelos veículos de informação, um monte de dados. Uma cadeia de informações forma um conhecimento. Você precisa ter muitas informações sobre um assunto, um tema, para você formar um certo conhecimento desse assunto, desse tema. As pessoas não gostam de ler livros, não gostam de ter esse trabalho. Todo mundo agora quer a coisa pronta, já quer o prato quente na mesa, quer um vídeo que seja curtinho. Aliás, os meus vídeos não são curtos, né? Quer um vídeo que seja curtinho e que tenha a capacidade de já enfiar aquilo dentro da cabeça dela, porque ela também não quer pensar muito, ela não quer ter trabalho, porque ela está consumindo dados. E as pessoas, nos seus trabalhos, nas suas escolas, aonde forem, elas estão ali só trocando dados. Mas isso não leva a conhecimento e, pior, isso não leva a sabedoria. Tá, então como que eu vou anexar essas duas coisas desses dois historiadores ao que estamos dizendo aqui nesse ponto 416? No mundo dos meios de comunicação social, as dificuldades intrínsecas da comunicação não raro são agigantadas pela ideologia. Né? As dificuldades são agigantadas pela ideologia. Se você só está no campo de dados, você não consegue ter informação clara sobre as coisas e não consegue levar isso a um campo de conhecimento, você é levado pelas ideologias, né? Pelo desejo de lucro, né? Pelas grandes empresas de informação que estão aí desejosas de lucro e que elas tratam as pessoas como se fossem simples peões num jogo, né? Como se fossem simples fornecedores de Ibope, né? Como se diz, né? E de lucro político, por rivalidades e conflitos entre grupos. Não sejamos ingênuos, há muitos conflitos entre grupos e nós estamos no meio disso e eles querem nos atrair, né, para aquela região do conflito. Querem dizer que este lado aqui que é o bom, este lado é o bonzinho, aquele lado que é o bom, né? Não tem lado bom. Nós não devíamos ter essa defesa apaixonada pelos lados da ideologia. Isso está levando a conflitos muito fortes, inclusive em muitos lugares do mundo, né? As pessoas estão entrando em conflito mesmo por causa de ficar de um lado, uma ponta contra a outra ponta. E aqui está claro que esse historiador, ele previu coisas muito interessantes, né? Fez previsões muito interessantes e ele previu essa grave crise em 2020. Ele não sabia que ia ser a Covid-19, mas ele previu que haveria uma grave crise em 2020 e ele acertou de novo, né? E ele é uma das pessoas que diz que há uma tendência esquerdista no mundo. Bem, vamos seguir aqui, que o vídeo já está ficando bem imenso, né? Vou ainda no ponto 416, tem uma coisa importante dizer. Os valores e os princípios morais valem também para o setor das comunicações sociais.
é preciso descobrir os valores morais de uma rede de televisão. Que é isso? Sim. Sim. Quais os valores morais dessa rede? Quais os valores morais ela se fundamenta para fazer o seu trabalho? Existe isso. E precisa ver que a informação que ela te passa vem também com esses valores morais dela. Né? Os princípios morais valem também no setor das comunicações. A dimensão ética está relacionada não só ao conteúdo da comunicação, a mensagem e o processo de comunicação, o modo de comunicar, mas nas questões fundamentais das estruturas e sistemas que com frequência incluem grandes problemas de política que dependem da distribuição de tecnologia e produtos sofisticados. Quem serão os ricos de informação e os pobres de informação? É claro que hoje a sofisticação técnica da área de informação é uma coisa incrível, incrível. Eu aqui, com esses meus pequenos aparatos, sou um cisco, né? Perto de coisas fantásticas que existem hoje no campo da informação, e os mais poderosos estão atraindo mais as pessoas, porque hoje também nós estamos vivendo uma certa ditadura da estética. Eu ainda pretendo falar sobre isso. Né? Nós estamos muito voltados à estética. Muitas vezes você não quer saber tanto, que você não presta nem atenção ao que está sendo dito, mas ao como está sendo dito. Qual a roupa que a pessoa estava, como é que era, aquela repórter era bonita ou era feia? O que importa isso? O que isso tem a ver com a informação? Por que isso é uma coisa tão importante hoje? Se a âncora da TV ela é bonita ou ela é feia? Por que isso tem a ver com a informação? Mas nós estamos fixados, nós estamos viciados na forma. Estamos largando de lado o conteúdo, estamos prestando pouca atenção a isso. Na verdade, quando a gente faz um estudo da semiótica e tal, a gente vê que forma e conteúdo devem ser tratados de uma forma um pouco diferente, mas vamos tratar assim, porque essa questão da estética está muito hoje, essa questão visual, essa questão, né, ela atrai muito a nossa atenção e nós estamos prestando pouca atenção ao conteúdo da mensagem. Mas aqui, eu vou pular aqui, em todas as três áreas da mensagem, do processo, quer dizer, a força de quem processa essa informação, né? O poder, todo o poderio, todo o aparato no processamento da informação e das questões estruturais, é sempre válido um princípio moral fundamental. A pessoa e a comunidade humana são o fim e a medida do uso dos meios de comunicação social. Os meios de comunicação social existem para contribuir para que o ser humano seja cada vez melhor, para que ele se aprimore, né? Um segundo princípio é complementar ao primeiro. O bem das pessoas não pode realizar-se independentemente do bem comum das comunidades a que pertencem. E isso aqui eu quero encerrar nesse ponto, porque essa é uma coisa que está me inquietando muito. Há informações que estão sendo veiculadas que parece que não levam em conta o bem do país. Se a gente lutar contra esse governo e se a gente massacrar com informações contrárias, nós vamos conseguir tirar este governo. Sim, mas ao tirar este governo, o que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo um empobrecimento de um país. Pode estar acontecendo graves crises políticas, econômicas, problemas sociais sérios nessa luta, nesse confronto, mas nada disso é pensado, porque tem essa meta, esse objetivo de lutar contra esse governo. Desculpem a minha franqueza, mas eu tenho visto isso sim, eu tenho observado isso sim. Se a minha observação está errada, eu só posso pedir desculpa, mas eu acho que não está, né? Então me parece que tem que se pensar no bem das comunidades, no bem do país, no bem do social, né? Quem tem esse poder, essa força de informação, não pode simplesmente ver o seu lado, os seus interesses,
né? Tem que pensar no bem das pessoas, tem que pensar no bem da sociedade. Tal participação de forma pública deve ser autenticamente representativa e não voltada a favorecer grupos particulares quando os meios de comunicação perseguem fins lucrativos. Olhe a lista das pessoas mais ricas deste país e você vai ver grandes grupos de informação lá no topo. Informação pode dar muito lucro, muito dinheiro. E tem muita gente que lucra com isso. E muitas vezes nós estamos enchendo as contas bancárias de grandes grupos e menosprezando informações menos estéticas, menos poderosas. E com isso, ao invés de estar fazendo bem para nós mesmos, para a nossa sociedade, muitas vezes nós estamos fazendo o contrário. Então é preciso muito discernimento aqui e muito obrigado por ter chegado até esse ponto do vídeo.